Prefeito, muito bom dia, candidato. Grande José Maria. Eu me referi ao senhor aqui como um candidato lapidado e um candidato profissional. Veja bem que não é nem político profissional, mas um candidato. E nem é pejorativo, é até positivo, porque melhora sempre, né? E um dos candidatos que tem um plano de governo, né? Isso em decorrência, inclusive, dessas insistências, né, na candidatura, plano de governo completo. Eu queria saber qual é o papel das Forças Armadas num governo Ciro Gomes, né? E qual é a dificuldade de colocar o debate no plano de governo e partir para os ataques pessoais e nomes na política brasileira. Bom, Zé, de fato, eu estou apresentando ao povo brasileiro, é um livro que já vendeu mais de 200 mil exemplares num país que tem pouca oportunidade de ler. Por quê? Porque eu acho que o que está errado no Brasil, não está errado porque tinha um manual de fazer certo, e os caras em Brasília são tão sádicos que vão lá e fazem tudo errado só para fazer maldade conosco. Não é assim. Eu conheço bem como é que funciona a vida brasileira. O que está errado no Brasil está errado porque é para engessar essa economia, engessar a estrutura política brasileira nesse conjunto de valores que explicam por que o Brasil tem a pior concentração de renda do mundo. Essa é a razão pela qual nós estamos nessa situação de ampla miséria num país tão forte, potencialmente rico. E aí você me pergunta qual é o papel das Forças Armadas e por que nós não transformamos o debate brasileiro numa disputa de programas. Eu tento responder. Primeiro, não existe projeto nacional que não se sustente em duas pernas que são pouco discutidas na população. Mas se essas duas pernas não existirem, o projeto não tem onde se sustentar. Primeiro, uma política de projeção da relação internacional do país. As pessoas não sabem, mas o nível de interdependência que um país como o nosso, de forma imprudente, destruiu sua indústria e que depende de coisas tipo o fertilizante da nossa agricultura, vem tudo de fora, 80% vem de fora. Os remédios, os meios de diagnóstico médico, a química fina, os bens de capital, tudo, 80% de um carro montado no Brasil vem tudo de fora. Todos os nossos celulares, toda a nossa microeletrônica, toda a nossa informática embarcada, a internet das coisas, 5G, tudo isso é domínio de fora, porque o Brasil perdeu a noção de desenvolvimento tecnológico, científico e de estrutura de política industrial e de comércio exterior. Portanto, projetar o país, né, numa política exterior que defenda os interesses de uma economia que tem que ser complexa, como a nossa, é uma das pernas. Falaremos isso em outra oportunidade. A outra perna é a capacidade de dizer não. Por quê? Porque nós estamos vendo, por mais que a gente esteja galopando já em direção ao terceiro milênio, segunda década, a prevalência da força ainda é o argumento derradeiro na ordem internacional injusta que nós vivenciamos. Bom, de repente, nós temos aí Síria em convulsão, Irã sob tensão, Egito em convulsão, sabe, Líbano em convulsão eterna, agora mais recente episódio da Crimeia e mais na sequência Ucrânia. Ou seja, se o país não tem uma estrutura de defesa tecnicamente qualificada, profissional, demitida, portanto, da politicagem, do dia a dia dos partidos, da tentativa de manipulação, de envolver a estrutura de defesa no apetite politiqueiro do dia a dia da disputa eleitoral, e tecnologicamente sofisticadas, o país não pode dizer não. Portanto, é uma presa fácil dos interesses e da prepotência internacional. Esse projeto prevê isso com toda clareza. Vamos lá. Se nós tivéssemos um debate em que, como a qualidade da pergunta de todos estão fazendo para mim, obrigasse os candidatos a dizer por que tem tanto desempregado? Onde é que nasceu esse fenômeno? Por que o Brasil era a economia que mais crescia no mundo e agora é a economia que menos cresce no mundo? Por que a inflação brasileira está tão alta? E o que é que o senhor pretende fazer? Eu ganhava a eleição no primeiro turno. Por quê? Porque o Lula e o Bolsonaro não têm condição nenhum dos dois de explicar essas questões. Por quê? Porque um já teve a oportunidade, 4 eleições o PT ganhou. Caramba, por que não fizeram? Não houve uma única reforma estrutural no período de 4 mandatos do Lula e do PT. E não fizeram por quê? Porque não tem concepção. Não, mas houve a reforma da Previdência, tanto iniciada no governo Lula como no... Você vai me desculpar, mas eis aí um exemplo prático de como se mistifica uma população. O sistema de previdência social brasileiro, isso é muito chato para a gente discutir com pessoas que não têm a oportunidade de todo dia entender melhor, mas tem a ver com a vida e a morte do nosso povo. O sistema previdenciário brasileiro não é viável. Ele foi reformado, não, fizeram um band-aid, botaram um mertiolate numa ferida, que é caso grave de cirurgia. Deixa eu explicar. Eu estudei 63 modelos previdenciários de 63 países. Só 3 mantém o sistema do Brasil de repartição: Argentina, Venezuela e Brasil. Olha em que companhia nós estamos neste momento.
Por que esse sistema não funciona? Porque ele é uma espécie de contrato, deixa o nosso povo entender na Jovem Pan, é uma espécie de contrato entre a geração jovem que está trabalhando e a geração idosa que não pode mais trabalhar. Quando o governo começou a quebrar esse contrato, a população hoje que está trabalhando não acredita mais que será compensada com a aposentadoria no futuro e evadiu-se do sistema. O sistema de repartição supõe muitos jovens trabalhando formalmente para financiar a aposentadoria de poucos idosos que vivem pouco. Ora, quando nós montamos o sistema, tinha 8 pessoas trabalhando para financiar a aposentadoria de um brasileiro que só vivia até os 63 anos. Hoje, meu irmão, nós temos menos de 2 trabalhadores ocupados, em média, para financiar a aposentadoria de um trabalhador que está com expectativa de vida de 73 anos. Ou seja, a mais brutal informalidade, que atinge 70%, números redondos, né, aproximadamente, da força de trabalho, ou seja, quebrou a fonte central de financiamento, que é a carteira assinada, e uma demografia que está envelhecendo. O nosso povo está apanhando tanto, a crise é tão severa, que nós estamos envelhecendo numa velocidade muito maior do que os países que mais rapidamente envelheceram. O Japão levou 120 anos para ter 1/3 da sua população com mais de 70 anos. O Brasil levou 30 anos. Ou seja, nós precisamos fazer outra previdência social e discutir isso que eu acabei de falar aqui. Eu tenho uma proposta. A primeira perna dele é um programa de renda mínima, Eduardo Suplicy, que vai garantir R$1.000 para cada domicílio de todas as populações que tenham R$417 ou menos de renda por cabeça dentro de uma casa por mês. Essa é a linha de pobreza. Me pergunto de onde vem o dinheiro. Eu vou somar o BPC, o orçamento do benefício de prestação continuada, o valor que hoje se paga de aposentadoria rural, o valor do seguro-desemprego e o valor do Bolsa Família, que foi transformado em Auxílio Brasil. Somar todos eles. Não, não extingue. Por quê? Porque aqui eu vou apurar a renda. Se o auxílio, vamos lá, o auxílio-desemprego, se ele for R$1.000 e for só uma pessoa, ou um salário mínimo e for só uma pessoa, fica o auxílio-desemprego, percebe? Agora, se for um pai de família desempregado com 3 filhos ou uma mãe, aí os R$1.500, vamos supor, dividido por 4, está menos de 417. A gente entra e complementa. É um trabalho bem imaginoso. O orçamento é a soma desses valores que estão sendo transferidos apenas para melhorar a renda que garanta mínimo de R$1.000 por domicílio, mais um tributo especial com alíquota muito moderada sobre as grandes fortunas. 0,5% apenas a 1,5% sobre os patrimônios maiores de R$20 milhões. Vai fugir dinheiro? Não, não foge, porque se eu regular o IOF das transferências para o estrangeiro, que hoje é 0,38 de alíquota, para 0,51, fica mais barato você pagar. E é muito moderado, só atinge 58 mil contribuintes. Mas com esse desenho, eu extingo a miséria no Brasil. E as pessoas têm todo o direito de duvidar, mas é assim que o Brasil pode fazer. Aí você diz, quanto vai custar isso? Algo ao redor de R$300 bilhões. Nossa, é muito dinheiro. Pois bem, nos últimos 12 meses, o Brasil tirou do mesmo bolso R$500 bilhões para pagar juro para banco.